Boa noite, boa noite, boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto dessa noite. Aproveitando que você está se ajeitando aí na sua cadeira, cumprimenta a pessoa mais próxima de você, deseja um culto abençoado para ela, um tempo de crescimento, de bênçãos na presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Você também que está nos acompanhando na transmissão da internet. Cumprimentou aí 3, 4 pessoas? Muito bem. Que bom que você está aqui, tá bom? Vamos ler um texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, da palavra de Deus, para nós iniciarmos então o culto ao nosso Senhor. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, que diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém, igreja? Olha só, né, o que esse versículo aqui está dizendo para nós. Estamos diante de um Deus, primeiro, Criador de todas as coisas, né? Você saiu da sua casa, você está aqui essa noite, não para adorar a um Deus qualquer, você está aqui para adorar o único e verdadeiro Deus, o Senhor que cuida, que governa todas as coisas. Olha que privilégio nesta noite, para mim e para você. E a segunda coisa que eu quero dividir com vocês, é que Ele é fiel. Nós podemos ter essa certeza, que esta noite, Deus, Ele quer falar ao seu coração. Amém, queridos? Nós precisamos deixar o nosso coração sensível para isso. Pedir a Deus que o nosso coração, os nossos ouvidos, estejam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, e nós podemos fazer isso, porque se você pedir, com certeza, Deus que é fiel, Ele irá falar com você essa noite. Amém, queridos? Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, e eu creio que da parte de Deus, há algo novo que Ele quer fazer na sua vida essa noite. Então peça isso para o Senhor, na sua oração agora nesse momento, peça que o Espírito Santo já esteja falando com você em todas as áreas desse culto. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos reunidos, nós queremos Te exaltar, glorificar o Teu santo nome, ó Deus, por essa noite nós estarmos aqui reunidos. Sabemos que somos o Teu povo e nós viemos adorar, exaltar ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele Deus que cuida e governa todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Tu és fiel, Senhor, e nós cremos nisso. A Tua palavra mesmo diz que o Senhor é fiel, e nós viemos, ó Deus, buscar aqui um direcionamento, uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. Meu Deus, que ninguém saia deste lugar sem escutar a voz do Espírito Santo. Talvez essas pessoas entraram aqui com dúvidas, questionamentos, preocupadas, mas nesta noite, que do alto dos céus venha a resposta que cada um precisa aqui nesta noite, Pai. Pedimos estas bênçãos, entregamos nas Tuas mãos este culto, e que seja um momento muito abençoado na vida do Teu povo, e que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado através de nossas vidas. Nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, vamos louvar o nome de Deus. Graça e paz à igreja, amém? Que você se sinta à vontade para louvar ao Senhor essa noite conosco, e que você encha seu coração de alegria para se regozijar na presença do Senhor, amém? Vamos lá?
aplaudir ao Senhor? Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Estar na presença do Senhor é melhor ainda. Amém? Vamos lá. Obrigada, Deus, pelo teu amor sobre nós, pela tua graça, que muitas vezes nós não merecemos, mas o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso e cuida de nós, ó Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo que és, por tudo que tem feito, ó Deus. Estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome nessa noite. Tu és soberano sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E Ele sabe de tudo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Levante a sua voz e cante ao Senhor nessa noite. Ele é absoluto. Tudo que existe acontece. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar Ele se importa com você, meu querido. Tu te importas. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigada, Deus. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 146: como é feliz aqueles cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Escute isso. E que mantém a sua fidelidade para sempre.
Quando nós alinhamos esse texto, que Deus ele mantém a sua fidelidade para sempre, com esta canção, que apesar da glória que tem, Deus ele é majestoso. Eu me lembro agora do texto de Isaías, quando os anjos, dizem: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos, visualizando a glória de Deus. E mesmo assim, a gente tão pequenininho, Ele se importa, porque a Bíblia, ela não mente, e ela diz: Ele mantém a sua fidelidade para sempre. Isso quer dizer, meus irmãos, que mesmo em momentos difíceis, e eu não sei de forma particular que você passou essa semana, ou que vai passar, mas o que eu quero que a gente pense nesse momento é que, independente de situações, Deus é fiel. Às vezes nós interpretamos de maneira até equivocada. Um problema que eu estou passando, então Deus se esqueceu de mim. Essa dificuldade que eu estou tendo na minha vida, Deus não é fiel, como a Bíblia diz. É que às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas acredite nisso, e eu quero deixar essa palavra no teu coração: descanse no Senhor, fique em paz, porque o Deus, como diz aqui, o Deus de Jacó, Ele é o teu auxílio. Amém, queridos? É a palavra de Deus que está dizendo isso. Eu queria aproveitar e a gente ter esse momento de intercessão, aproveitar que os músicos, o louvor está aqui, e a gente criar esse ambiente de oração, aproveitando e agradecer a Deus pela vida do Lázaro, que ontem se acidentou num campeonato de futebol que nós tivemos aqui na nossa igreja, mas ele já está bem, para a glória de Deus. Ele bateu a cabeça, tomou 2 pontos. Resumindo a história, já está melhor. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Amém. Que precisamos agradecer também os livramentos e orar pela vida da Sara, que vai fazer a cirurgia dia 28 desse mês. Então contamos com as orações dos irmãos. A Lídia está lá atrás, a mamãe da Sara. Então vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que ajude essa família, a Sara, nesse momento. Tá bom, queridos? Você pode se juntar com quem está do seu lado, dar a mão para essa pessoa, a gente fazer aí uma corrente de oração, ou fazer grupos, duplas de oração e orarmos, ou agradecer, enfim. Há alguma coisa no seu coração, um desafio nessa semana, uma causa impossível. Meus irmãos, Deus ele pode todas as coisas. Então vá clamando, vá colocando diante de Deus, vá fazendo a sua oração. Você que entrou aqui neste lugar, talvez abatido, sem esperança, talvez com incertezas do amanhã, mas nós estamos diante de um Deus que traz esperança, paz ao nosso coração. Vai orando aí onde você está, vai clamando a Deus, vai pedindo ao Senhor, vai colocando diante dele a sua vida, o seu coração, suas necessidades, diante daquele que tudo pode, diante da canção que nós declaramos, que apesar da sua glória, da sua grandeza, Ele se importa conosco, Ele se importa com você, com cada detalhe. Talvez você entrou aqui achando que Deus não te ama, porque alguma coisa aconteceu, mas eu quero te afirmar que não é dessa forma. Deus sim te ama, e a maior prova disso é que Ele enviou Jesus para morrer
no meu e no seu lugar. Esta é a maior prova que nós temos do amor de Deus. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando, cuidando de nós. E eu quero me estender um pouquinho enquanto você ora aí. Talvez você diga, dizendo: ah, mas eu não consigo sentir o amor de Deus. Então nessa noite, peça isso: Deus, eu preciso ser preenchido, ser preenchida pelo Teu amor. Tem tantas coisas no meu coração, talvez você diga, há tanta situação mal resolvida, tantos problemas que eu tenho enfrentado. Talvez alguém esteja pensando ou dizendo. Então peça que nesta noite o amor de Deus possa ser transbordado na sua vida, no teu coração. Que o amor de Deus preencha a tua alma esta noite, e que você saia com essa certeza que sim, Deus te ama. O Deus Todo-Poderoso, aqui estamos como igreja, Pai, orando uns pelos outros, colocando nossas necessidades nas Tuas mãos, Senhor. Oh meu Pai, quantas são as lutas que Teus filhos enfrentam no dia a dia, durante a semana, Deus. Quantas são as angústias, as preocupações, a incerteza do amanhã. Mas viemos aqui esta noite, Pai, para renovar a nossa esperança em Ti, porque não são as circunstâncias que vão dizer o que temos que fazer e como temos que viver, mas apesar das situações, queremos crer e confiar no Senhor. Crer, ó Deus, que o Senhor tem respostas. Crer, ó Deus, que o Senhor tem direção, que o Senhor tem um milagre, que o Senhor tem, ó Deus, uma saída. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração nessa noite. Cada um de nós que estamos clamando por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelo marido, pela esposa, pela nossa casa, Senhor, pelo trabalho. Ó Deus, cada um aqui de forma individual, particular, está apresentando diante do Senhor a sua causa, a sua luta, Deus. E nós confiamos que o Senhor é fiel, que de alguma maneira, ó Pai, o Senhor há de revelar a Tua vontade nas nossas vidas. Às vezes nós não compreendemos o momento, a situação, Pai, mas de alguma maneira, Deus, a gente quer acreditar e vamos confiar que nada fugiu do Teu controle. Talvez do nosso controle já fugiu, nós já perdemos o controle das coisas, mas o Senhor continua governando os céus e terra e as nossas vidas também, Pai. Por isso nós possamos descansar, que o Senhor está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Continua, Senhor, abençoando a vida do irmão Lázaro, que está se recuperando por essa queda que ele teve. Que o Senhor dê uma completa recuperação da sua vida, da sua saúde. Abençoa também, ó Deus, a Sara, que já está com a cirurgia marcada. Quantas vezes, Pai, essa cirurgia foi marcada e desmarcada, ó Deus, mas nós queremos crer que tudo tem o tempo certo. Há o tempo certo para todas as coisas. E nós colocamos a vida da Sara nas Tuas mãos, crendo, ó Deus, que o Senhor está à frente de sua vida, Pai. Que essa cirurgia possa acontecer, que Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Que a Sara seja abençoada por essa cirurgia, Deus, e tudo aquilo que ela necessita possa ser melhorado na sua vida, da sua saúde, através dessa cirurgia. Abençoa a irmã Lídia, a Hannah, seu papai, todos seus familiares. Continua guardando, protegendo e dando a direção que eles precisam, Senhor. Enfim, ó Deus, estendemos a nossa oração por cada um que está aqui, Pai, porque nós cremos, Deus, que todos que estão aqui são importantes para o Senhor. Todos, não tem ninguém melhor ou pior, mas todos são Teus filhos, e o Senhor está atento a todos. Não permita, Senhor, o nosso sentimento dizer que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor nos abandonou. Não permita isso, Pai. Nós queremos olhar e ter um olhar pela fé, ter a certeza, Deus, que o Senhor vai fazer um milagre, que o Senhor vai restaurar
que o Senhor vai curar, que o Senhor vai abrir uma porta, Deus, de alguma maneira, Pai, aquilo que nós não estamos enxergando, o Senhor vai fazer, porque o Senhor governa céus e terra, o Senhor é fiel, e nós cremos na Tua misericórdia com as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Cante conosco. E o seu amor continue adorando a Deus. Incondicional. Se você puder, levanta suas mãos. Deus me ama. Faça a sua entrega, a sua oração. E Ele está sempre de braços abertos. Nós cremos, Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços. mais uma vez, adora ao Senhor. É uma declaração. Declare conosco, igreja. Cante com sua voz. E o seu amor é tão grande, Declare. incondicional. Declare essa verdade. Deus me ama. Seja liberto em nome de Jesus E Ele está sempre de qualquer sentimento contrário a esta verdade. Declare mais uma vez. Vamos lá, igreja. Adore ao Senhor. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. E Ele está sempre de braços abertos. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Antes de sentar, dá um abraço apertado nessa pessoa que está do seu lado. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. Aproveitando o ensejo aqui, irmãos, eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira ou pela segunda vez. Que você não se constranja. Se você estiver nos visitando pela primeira ou segunda vez, levanta a sua mão para a gente conhecer você. Lá tem gente, aqui também. Mais alguém? Amém. Queremos dizer que nós estamos felizes com a sua visita, viu? Você volte sempre, que a casa é nossa e que Deus possa estar te abençoando aqui e também no seu lar. Muito obrigado porque você veio. E como é que nós recebemos nossos visitantes, meus irmãos? Vamos dando uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora as crianças, por favor, cheguem aqui para a gente orar. As crianças agora vão para o departamento infantil e vamos estar orando por elas. Amém. Os professores também, pode chegar, por favor, tá bom? Aí, Sarinha. Isso, corre. Aí. Vamos lá, vamos lá. Vem que eu te ajudo, vem. Isso, olha aqui que eu te ajudo. Isso. Aí. Tá vendo? Tá fazendo força para aprender as coisas de Deus, ó. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus pela vida das crianças, né, irmãos? Vamos estar orando por eles. Que você estenda a sua mão e vamos estar intercedendo pela vida deles, pela vida dos professores aqui também. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão teus pequeninos, Senhor. Estão os teus filhos, ó Deus, que estão, Senhor, cada dia aprendendo mais de Ti, Senhor. Nós oramos, ó Deus, agora colocando a vida de cada um deles diante da Tua presença, Senhor.
e também colocando a vida dos professores, Senhor, diante de Ti, e pedindo, ó Deus, que essa aula de hoje seja uma aula abençoada pelo Senhor, ó Deus, que eles possam estar aprendendo de Ti, Senhor, e que eles possam viver a cada dia, Senhor, aquilo que eles aprendem aqui conosco, Senhor, na Tua igreja e na Tua casa. Nós abençoamos, Senhor, este trabalho, nós abençoamos este ministério, Senhor, e em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, dê vitórias a eles, Senhor, que eles cresçam nos Teus caminhos, na Tua sabedoria, Senhor, para que eles possam ser colunas da Tua igreja, futuramente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir as crianças, irmãos? Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos dando continuidade ao nosso culto. Agora é um momento de gratidão ao nosso Deus, né? Chamar aqui na frente o nosso pastor Rodrigo Capuço. Vem aqui, pastor. Pastor Rodrigo Capuço, que essa semana fez mais um ano de vida. Não vou falar de novo quantos são. A gente é jovem, né? Mas brincadeiras à parte, vamos agradecer pela vida do nosso pastor. No dia 20 de julho, que foi na quinta-feira, né? Fez mais um ano de vida. E gostaria que fosse somente de agradecimento. Eu vou ler aqui um versículo, texto para o pastor Rodrigo, em nome da nossa igreja. Lá em Hebreus 13, versículo 7, quando se fala em relação, qual a nossa atitude em relação aos líderes da igreja, né? Que diz assim, Hebreus 13, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Está falando para nós da igreja. E lá no versículo 17 ainda fala, obedeçam aos seus líderes e submetam-se a autoridades deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, eu fiz questão de citar esses textos bíblicos para justificar. De repente alguém pode perguntar, por que nós temos que chamar pastor ou a esposa, toda vez que é um aniversário, uma comemoração? Porque é o que a palavra de Deus nos ensina, lembrem-se dos seus líderes. Olha só, eu citei outro versículo, do versículo 17, para mostrar que, relembrar os irmãos, que o pastor tem várias obrigações, né? Ele cumpre com zelo e dedicação, de ministrar, de orar pela igreja, de cuidar da administração, cuidar das pessoas, das famílias, é uma grande responsabilidade, e a palavra de Deus, não eu, nos ensina que nós temos que levar os nossos líderes em consideração. Lembre-se, né? Lembre-se dos seus líderes, ou seja, temos que ter em autoestima, em consideração, lembrar de orar nosso dia a dia, lembrar do nosso carinho, nosso amor em Cristo ao nosso pastor. Então é por isso que nós sempre fazemos esse momento de agradecer pela vida do nosso pastor. O pastor Rodrigo é meu amigo, também antes de eu ser aqui da igreja já era meu amigo, né? Mas é uma pessoa que os irmãos percebem, pessoa que é dedicada às questões da igreja, faz com zelo, procura fazer o seu melhor. Todos nós nenhum de nós somos perfeitos, né? Mas ele procura fazer o seu melhor, com dedicação, com zelo, está todos os dias, se preocupa com as pessoas, com o ministério, com o andamento da igreja, e a nossa parte é se preocupar com o pastor, lembrar-se dos nossos líderes. Então esse é o objetivo desse momento. Chama nosso irmão Dirceu é o vice-presidente da igreja, e estará entregando também uma lembrancinha em nome da nossa igreja, representando a nossa igreja. Em nome da Igreja Batista de Vila Diva, então, pastor, vou passar às tuas mãos uma lembrança que a igreja está te dando. Como de costume, nós temos um costume de dar um presentinho ao pastor. Então, nós estamos passando aqui agora esse presentinho para você, tá bom? Presente é um cartão presente, né? Para quem não sabe, né? O que você quer esse envelope? Mas é um presente que a nossa igreja, em nome da nossa igreja, estamos dando ao nosso pastor. Mas eu creio que, com certeza, um dos principais presentes que nós podemos dar é as nossas orações, né? Nós vamos fazer isso como igreja nesse momento, tá? Vamos orar, abençoando nosso pastor. Ele orou por nós agora e vamos orar também por ele, né? A igreja, todo mundo tem a sua função, mas orar, todos temos que orar por todos.
Então agora, nós como Igreja Batista Vila Diva, se você puder, estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar abençoando e agradecendo a vida do nosso pastor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao nosso pastor Rodrigo, Deus. Te agradecemos de coração que o Senhor tenha abençoado a cada dia a sua saúde, a sua família, principalmente dando capacidade e discernimento espiritual para nos ministrar através da palavra, da administração, das orações, do cuidado. Nós te agradecemos por fazermos parte da família Vida Diva e o Senhor ter escolhido o pastor Rodrigo para nesta época, nesse tempo que vivemos, ser o nosso pastor presidente. Nós te agradecemos de coração e nós queremos o abençoar. Nós abençoamos a saúde dele, a sua família, Juliano, Felipe e a Lívia, abençoamos a sua saúde, as suas necessidades emocionais, financeiras, emocionais, Pai. E o Senhor conhece tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que tem de alvos e propósitos, que o Senhor dê discernimento e sabedoria sobre o futuro, sobre o ministério, Deus, a cada dia, que o Senhor preserve ele com essa dedicação, ajude ele nas dificuldades do dia a dia, nas lutas, dando força a cada momento, mas principalmente continue dando a capacidade espiritual para estar nos abençoando e para estar ministrando a palavra e as orações à nossa igreja. Por isso, de coração, nós da Igreja Batista Vila Diva agradecemos pela vida do pastor Rodrigo, declaramos o nosso amor em Cristo e o abençoamos em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado, pastor Ricardo, irmão Disseu, representando a nossa igreja. Também quero agradecer a liderança da nossa igreja, a diretoria, os líderes de ministérios e a todos os irmãos, tá bom? Sintam-se abraçados, tenho muito carinho por todos e agradeço, tá bom? As mensagens que os irmãos transmitiram durante essa semana, isso alegra o nosso coração e peço que vocês continuem orando por mim, pela minha família, que Deus possa sempre tocar no seu coração para você lembrar de nós nas suas orações. Eu sei que você ora, mas aqui só para a gente reforçar que a sua oração, ela é extremamente importante nas nossas vidas, tá bom? Então agradeço o carinho de todos aqui. Bom, vamos continuar aqui com o nosso culto, né, ao nosso Deus, mas agora com as comunicações, passando um recadinho para os irmãos. Hoje de manhã foram vendidos estrogonofe de frango, tá bom? Então algumas pessoas levaram o seu marmitex e sobraram, se eu não me engano, 8 ou 9 marmitex. Então se você quiser levar, ainda tem lá na cozinha. 16, sobrou 16? E quanto tá mesmo? Olha aí, R$10, tá bom? Então, ó, coisa maravilhosa para você amanhã não se preocupar com o seu almoço, ou comer hoje à noite mesmo, né? Quem sabe aí você chegar em casa com fome, já tem lá o arroz estrogonofe para você se alimentar, ou amanhã você comer essa comida maravilhosa que eu tenho certeza, tá bom? Falando do outro recadinho aos jovens, adolescentes, essa semana nós temos congresso da Jubansul. O que é a Jubansul, pastor? Os jovens e adolescentes das igrejas aqui da nossa região, tá bom? Então todas as igrejas aqui das nossas proximidades estarão reunidas neste congresso. Então você olhe nas nossas redes sociais que vai estar lá publicado, tá bom? O local, o horário dessa programação. Quero incentivar você a participar. Eu sempre fui em congressos na nossa juventude, na adolescência, e sempre fui muito abençoado. Gostava muito de participar desses momentos. Com certeza algum dia estarei lá participando também, mas veja, tá bom, as informações nas nossas redes sociais, falando desse tema extremamente importante, né? Os desafios da espiritualidade digital. E hoje, né, tudo está relacionado às redes sociais, ao digital. Então ali vamos aprender uma semana inteirinha, né? Até sábado temos os pastores que vão trazer a mensagem falando sobre esse tema, tá bom? O outro recadinho importante da nossa igreja é sobre a EBF. É um trabalho que é feito para as crianças.
todo ano, é importante explicar, porque de repente você é visitante, novo membro, então não conhece esse trabalho. A EBF é a Escola Bíblica de Férias, aproveitando que a garotada, as crianças estão de férias escolares ainda. Então no próximo sábado teremos uma tarde muito especial aqui na nossa igreja. Vai começar às 14h30 e vai até às 17h30. Então traga a criança, você que é responsável, enfim, pai ou mãe, traga para ele participar desse momento especial. Vai ter brincadeiras, lanche, vai ter histórias, música, né? Vai ter toda essa tarde para a criançada aprender a palavra de Deus e também aqui se divertindo e fazendo novos amiguinhos, tá bom? Então um momento muito especial para você que também pode ajudar como voluntário, tá? Então você que quer trabalhar neste sábado, você que quer ajudar em qualquer área que for, meus irmãos, a gente tem bastante lugares que você pode ajudar. Então converse com a irmã Andréia, procure as pessoas do Ministério Infantil. Quando eu falo Andréia, é a líder do Ministério Infantil, que você pode ajudar de alguma maneira. Lembrando também, a gente publicou lá no WhatsApp da nossa igreja, que se você também quiser ajudar com doações, milho de pipoca, molho de tomate, batata, enfim, as comidinhas que as crianças vão se alimentar aqui à tarde, você também pode fazer a sua doação, tá bom? Fique atento ao WhatsApp da igreja ou na rede social, que tem ali como você ajudar esse trabalho, tá bom? Nós, adultos, podemos abençoar, né, as crianças que estarão aqui, não se esquecendo que é um trabalho evangelístico. A nossa igreja, tudo aquilo que ela faz, tem o lado evangelístico, ganhar essas almas para Jesus, que são importantes. Crianças, jovens, adultos, velhos, todos são importantes para Jesus. Então, comece a orar por esse trabalho a semana inteira, colocando diante de Deus. E se você puder doar, doe, abençoe esse trabalho. Se você puder aqui trabalhar no próximo sábado, também seja um voluntário, que será muito bem-vindo para abençoar a vida das crianças, tá bom? Agora nós temos o momento do dízimo, da oferta, que também faz parte do culto de adoração ao nosso Deus. Você já sabe, né, as formas, tem o envelope aí na sua frente, tem a transferência que você pode fazer durante a semana, e também lá atrás temos a maquininha de cartão que você pode fazer no momento do louvor, tá? Mas eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus para reforçar da importância da nossa entrega do dízimo e da oferta, que está lá em Êxodo, capítulo 35, verso 22, que diz assim: todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, olha lá, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante ao Senhor. Eu quero ressaltar aqui para os irmãos algumas palavras, como por exemplo, homens e mulheres. Então todos sentiam no coração, eram motivados a contribuir, fazer as suas ofertas, tá bom? Então pense sobre isso. A outra colocação que eu quero fazer aqui desse texto é que eles apresentaram seus objetos. Naquela época, né, como está claro aqui para nós, broches, brincos, anéis, ornamentos, aquilo que eles usavam, eles ofertaram, eles sabiam da importância daqueles elementos para contribuir com as coisas de Deus. Hoje, claro que ninguém vai ofertar anel, relógio, nada disso. A gente só está falando para nós reconhecermos que precisamos também contribuir de alguma maneira, né? De alguma forma, essa estrutura, este ambiente, ele é sustentado por Deus, mas também através do nosso dízimo e a nossa oferta. Esse trabalho da EBF, Deus, eu tenho certeza, vai abençoar, mas também é o investimento que nós fazemos através do nosso dízimo e da nossa oferta. Isso é só um exemplo, mas existem outros aonde a nossa oferta, o nosso dízimo é investido. E é nas coisas de Deus, é no reino de Deus, né, que a gente contribui, e com certeza o Senhor
vai continuar sendo fiel para cada um de nós, tá bom? Nós vamos orar. Você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar no momento do louvor, vir pelo corredor central, a gente sempre fala, para você sair pelas laterais, para a gente ter um fluxo melhor aqui dentro, tá bom? Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui te agradecemos, te louvamos por mais esse momento de dízimo e de oferta. Obrigado, Deus, porque ele faz parte do momento de culto ao Senhor, onde nós podemos com alegria dedicar as nossas finanças ao Senhor, consagrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é fiel e tem nos sustentado, dá-nos a provisão de todas as coisas, venha suprir, ó Pai, as nossas necessidades, para que a gente também tenha a liberdade, a generosidade, a alegria de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Continua abençoando os nossos irmãos que fazem isso com disponibilidade, abençoa todo o seu povo aqui de Vila Diva, que todos nós sejamos abençoados nesta área também pelo Senhor, e continua nos dando sabedoria para administrar os nossos recursos, Pai, que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando, que o Senhor esteja sempre presente também, nos dando a tua direção, de onde nós devemos investir esses recursos que são trazidos aqui no altar do Senhor. Abençoe esse momento de louvor, de adoração, e oramos em nome de Jesus, amém. Antes da gente louvar o Senhor, só ajustando uma informação, a questão do lugar do congresso, eu não falei, porque cada dia vai ser numa igreja, tá bom? Então por isso eu falei para acompanhar as redes sociais, para você ver que, por exemplo, na quarta-feira vai ser num lugar, na quinta em outra igreja, né? E no sábado é o encerramento final, e esse eu sei que é lá na PIB da Vila Formosa, tá? Então cada dia vai ser numa igreja diferente, então acompanhe as informações para você participar conosco desse congresso, tá bom? Agora vamos ficar de pé, com muita alegria, dedicar ao Senhor o nosso dízimo, nossa oferta, lembrando que os nossos intercessores também estão aqui. Se você precisar, traga seu pedido de oração para nós intercedermos por sua vida durante essa semana. Ao
Quão grande é o nosso Deus. Nós louvamos e bendizemos a esse Deus que é maravilhoso, e acima de todos os nomes está o nome do Senhor. Amém. Se você puder, levante suas mãos. Levante suas mãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque nós somos dependentes da presença do Senhor. Nós somos dependentes de Deus. Que você o exalte nessa noite. Quão grande cantarei, cantarei, quão grande e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor. Com esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a prova e as trevas vão fugir. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus.
Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aproveitando que você está de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 até o 19. Livro de Atos fica depois dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus, ela diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que pudesse ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Depois, levantando-se, foi batizado, passou a comer e recuperou as suas forças. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Pensando nesse texto, eu queria compartilhar com os irmãos este tema sobre mudança de planos. Só para a gente ter uma ideia, aqui não é para dizer se você está certo ou se está errado, tá bom? Só para você aqui participar desse momento. Quantos aqui, levanta a sua mão, se você já fez planos para a sua vida? Só para a gente ter uma ideia, bastante gente. Quantos aqui não planejam?
Levanta a sua mão e vai vivendo a vida como ela aparece. Temos algumas pessoas. Dependente de qualquer forma, né? De qualquer resposta, a vida e até Deus muda os nossos rumos. Ele muda as situações que muitas vezes estamos vivendo. Isto aqui está claro na vida de Saulo. Eu vou chamar esse homem de Saulo até o final, tá bom? Na vida de Saulo, que tinha um propósito. E qual era esse propósito? Ele ia de casa em casa, perseguindo os cristãos, e ele prendia esses cristãos, resumindo a história, maltratava esses cristãos, e alguns chegavam até a morte. Esse era Saulo, que tinha essa função naquela época. Saulo aqui, nesse texto, em outros do Novo Testamento, mostra que ele foi um homem muito estudioso da palavra de Deus. Nós podemos resumir esta palavra como um homem muito religioso. Um homem que seguia à risca a palavra de Deus naquela época. Um homem que não se desviava naquilo que ele acreditava, nem para a esquerda e nem para a direita. Saulo, ele era um homem bem conceituado da sua época, um homem religioso, um homem que levava a sério a sua religião. E que, na verdade, nos mostra esse texto, que de uma... E Paulo, então, eu falei que não ia falar Paulo, né? Só ia falar Saulo, é costume. E Saulo, então, ele tinha esse plano, né, de perseguir, maltratar, prender, ou os soldados, matar. Nossos planos, é claro que não se assemelham como Saulo, porque nós somos cristãos, nós, evidentemente, nós não perseguimos ninguém, nós, evidentemente, não maltratamos ninguém, até porque nós somos uma nova criação. Próximos dias vai ter batismo, amém, igreja? Amém. E aí eu estava com a classe de batismo, falando com a turma ali, que vai se batizar. Uma nova criação, a Bíblia diz isso, que as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram nova todas as coisas. É claro que o nosso do apóstolo Paulo, mas a gente vai fazer, que vai acontecer, e aí você vai vivendo assim, um dia após o outro. Outros não. Hoje é domingo, a pessoa já sabe até o que vai fazer até o próximo domingo. Segunda ela já sabe, terça ela já sabe, quarta ela já sabe. Lembranças ou não, planos, Deus, ele tem um plano para nós. Deus, ele tem uma vontade soberana. De uma forma teológica, Deus, ele tem a vontade dele permissiva. Pastor, o que é vontade permissiva? É quando ele permite você ir até um momento da sua vida por sua própria conta e risco. Isso é vontade permissiva, né? Ele deixa. Você quer tomar essa decisão? Beleza, pode ir. Você quer andar por esse caminho? Beleza, vai seguindo. Então, Deus, ele permite nós vivermos, claro que sem entrar na área de errar o alvo, de pecado, viver afastado da presença de Deus, né? Estou dizendo assim, decisões pontuais do dia a dia. Às vezes você tem que decidir qual emprego que você deve escolher. Deus permite, né? Ah, você quer escolher o emprego A? Pode ir, meu filho. Você quer optar por esse emprego B? Pode ir, meu filho. Eu estou com você, aonde você for. Então a vontade de Deus é permissiva.
Mas existe um outro lado, a vontade soberana de Deus, que aí não tem como discutir. Ou a gente se encaixa nessa vontade de Deus, ou com certeza nós vamos colher consequências longe da presença de Deus. E aqui nesse texto, mostra que Deus, ele tinha uma vontade, ele tinha um plano na vida de Saulo. Tanto é que Ananias era a pessoa escolhida por Deus para que orasse por Saulo, para que ele pudesse enxergar novamente. E ele fica assustado, fala: Senhor, como que eu vou orar por Saulo, sendo que ele está perseguindo os cristãos? Como é que eu vou chegar para esse homem? Eu vou chegar lá e ele vai me prender, porque esta era a fama de Saulo. Ananias estava com medo. Porém, Deus diz para Ananias: olha, vá, como diz aqui, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ou seja, esta era a vontade soberana de Deus. Não adiantava Ananias discutir, não adiantava nenhum cristão discutir, e nem mesmo Saulo discutir, mas a vontade soberana na vida de Saulo é que ele era um homem escolhido por Deus para que fosse pregar o evangelho. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, o nosso contexto de vida, a gente nessa noite precisa entender que algumas coisas podem estar acontecendo na nossa vida porque Deus quer mudar os nossos planos, porque Deus quer mudar o nosso caminho, porque Deus talvez para alguém aqui, pode ser que não seja para todos, mas talvez para alguém Deus está permitindo certas situações para que você enxergue que Deus, ele tem uma vontade soberana para a sua vida. E não adianta ficar fugindo, se escondendo. Não adianta falar: eu vou viver minha vida, depois eu faço a vontade de Deus, eu vou resolver esses assuntos, depois eu vou buscar o que Deus quer para a minha vida. Não, porque acima dos seus planos, do seu caminhar, se Deus quer, isto vai acontecer, você querendo ou não. Porque Saulo aqui, ele nem imaginava que ele iria se tornar um cristão. Até porque, nesse contexto do texto que nós lemos, ele perseguia os cristãos. Como alguém que está tão, vou usar uma expressão hoje, envenenado para perseguir cristãos, vai pensar em conversão? Como alguém que queria prender, matar famílias inteiras, vai pensar que a vida dela agora é ser uma pessoa usada por Deus? Então Deus aqui, ele tinha uma vontade soberana na vida de Saulo, e que na verdade ele nem questiona, né? Ele não questiona, ele faz ali um diálogo, né? Dizendo assim: quem és tu, Senhor? Quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas ele não questiona por que ele caiu daquele cavalo, indo lá para Damasco, ele não questiona por que ele ficou cego, mas Jesus inicia a conversa com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E aí ele já pergunta: quem és tu, Senhor? Quem é que está falando comigo? Então vejam que Saulo aqui, nessa ocasião, ele não questiona. Diferente de muitas vezes, me permita dizer isso, que nós estamos trilhando um caminho e queremos sempre questionar a Deus. Às vezes acontece comigo, com você. Quando muda os nossos planos, a gente já pergunta: Deus, e agora? Qual é o próximo passo?
Não é assim, irmão? Seja em alguma área da tua vida, eu tenho certeza que muitos de nós, às vezes, questionamos. Principalmente as coisas que dão erradas. As coisas quando estão dando certo, que está tudo legal para o teu lado, opa, maravilha, é isso que Deus quer. Mas às vezes, quando alguma coisa foge do teu controle, alguma situação fugiu daquilo que você estava almejando ou trilhando para alcançar, a primeira coisa que vem no nosso coração é questionamentos. E Saulo aqui, ele não questionou o que Deus estava fazendo, ele queria saber quem era que estava fazendo algo na vida dele. E meus irmãos, a gente precisa entender que nessa nossa caminhada, se os nossos planos vão mudar ou não, e acredite você, em algum momento, pode ser que eles serão alterados, se Deus quiser assim, a gente não tem que questionar por que os nossos planos estão mudando, mas quem está no governo das nossas vidas. Porque uma vez que você tiver a certeza de quem está governando a sua vida, querido, você pode ir para a esquerda, para a direita, pode acontecer altos e baixos, mas você tem a segurança que Deus está presente na sua vida, amém, meus irmãos? E era isso que Saulo quis fazer, né? Queria saber quem é que estava ali naquele momento permitindo aquela situação, que paralisou ele, que ele caiu do cavalo, que ele ficou sem visão por um certo tempo. Ele queria saber quem era que estava no governo, quem estava no controle. Isso era o mais importante. É isso, meus irmãos, que muitas vezes, quando Deus permite algumas coisas, nós precisamos entender que Deus, Ele nada mais quer de mostrar para você quem é que está no governo. Porque até então, Saulo, ele estava, com toda a autoridade. Diz aqui o texto que ele pediu as cartas, liberação, para os religiosos daquela época, para as autoridades. Então, Saulo, ele tinha carta branca para perseguir os cristãos. Ele não estava fazendo isso nada escondido. Então, imagine você, Saulo, um homem religioso, e com certeza, até eu posso dizer isso, uma pessoa arrogante, e dizendo, olha, eu tenho autorização, é agora, é comigo mesmo. E aí Deus mostra que não é desse jeito, que era diferente. Agora, algumas lições a gente pode aprender desse texto. Quais são? Primeira coisa, quando eu enxergo aqui nesse texto, é que quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura. Porque quando tudo, já aconteceu isso com você? Quando tudo dá certo, você se acha o rei da cocada, Assim, eu sou o melhor, eu sou o poderoso, eu posso, eu faço acontecer. Às vezes tem pessoas que infelizmente precisam passar por um processo na sua vida que vão mudar a postura dela. Que vão dizer, olha, não é você, meu querido, minha querida, que está no governo nem mesmo da sua vida, sou eu. Deus dizendo para você. Porque, como eu disse, existem situações que nos fazem enxergar, que a nossa vida ela é como uma neblina, meus irmãos. Deixa eu te dizer com todo carinho e respeito da minha colocação, você não está no controle de nada. Você acha que está. Eu também me enquadro nisso. Sou melhor que ninguém aqui não. Às vezes a gente acha, não, está no meu domínio. Eu posso, eu aconteço, eu faço, eu desfaço. Mas às vezes, como Saulo, Deus permite uma situação, não para a gente questioná-lo, mas às vezes para mostrar que quem está no governo e deve continuar no governo das nossas vidas é Deus. E isso aconteceu com Saulo.
E ele, prontamente entendeu essa realidade. Nós precisamos, fazer às vezes perguntas: quem é que está no controle da nossa vida? Quem é que está governando a sua vida? É você mesmo? Ou é Deus? Não, pastor, é Deus. Será? Faz aí uma reflexão nas áreas da tua vida. Veja e faça uma análise sincera. Porque existem pessoas que, sim, Deus está no controle de algumas áreas, mas não de todas. E às vezes, queridos, a gente precisa entender que na nossa jornada, Deus é que governa. Senão você abre a mão. Senão você, no bom sentido aqui, sai fora. Senão você abre espaço e deixa Deus passar. Porque só existe esse caminho. Ou Deus governa tudo, ou Ele não governa nada. Então é uma noite para a gente avaliar o nosso coração de forma sincera e honesta e dizer: será mesmo que Deus está governando tudo? Será que às vezes eu não quero meter o meu pitaco? Será que eu não quero ajudar Deus? Ó Deus, eu sei que o Senhor tem aí algumas coisas boas para mim, o Senhor me ama, a gente cantou isso numa música, mas pode deixar, Deus, eu resolvo, eu sei me virar, Deus. Quando eu precisar, aí eu chamo o Senhor, legal? Como o gênio da lâmpada, quando os filmes mostram, que esfrega lá a lâmpada e sai o gênio para responder os seus 3 pedidos. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Deus não é gênio nenhum da lâmpada para ficar atendendo os nossos pedidos. Ele é Senhor da nossa vida. Ele governa a nossa história. Amém, meus irmãos? E a gente precisa entender isso. Ou a gente entrega tudo e reconhece: eu dependo de Deus. Porque que interessante, Deus simplesmente poderia fazer Saulo cair do cavalo. Por que Saulo ficou cego naquele momento? Puxa, precisava isso? Porque Saulo, ele precisava entender que ele era dependente de Deus. Essa começa a ser a história de Saulo, que se transformou em Paulo. Que ele dependia de Deus. Para mim, meus irmãos, eu interpreto essa cegueira de Saulo como uma pessoa que vivia na dependência de Deus. Precisava entender isso. Que ele precisava ter essa consciência. Olha, eu estou aqui cego, não posso ver nada, nem ninguém. Tanto é que aqui o texto mostra que levaram ele pelas mãos. E aí o próprio Ananias, precisou orar por Saulo. Porque de repente ele poderia dizer: bom, já que Deus se revelou para mim, então, puxa, eu sou o cara. Olha só como são as coisas. Eu sou o cara. Eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Está aqui o texto dizendo. Deus disse isso para Ananias, lembram? Ele é um vaso escolhido. E aí Saulo poderia pensar assim: bom, eu sou o cara. Sou escolhido por Deus. E aí ele poderia pensar isso e fazer: eu vou fazer uma oração aqui então, e Deus vai abrir os meus olhos. Mas olha só, meus irmãos, que nem ele mesmo poderia fazer oração nenhuma, não ia mudar nada na vida dele. Que Ananias precisava ser um instrumento de Deus na vida de Saulo. A gente nessa jornada, às vezes os nossos planos, quando vão mudando, tem essas surpresas. Para Deus mostrar para nós algumas verdades, que muitas vezes a gente vai depender, claro, exclusivamente dele, mas também de pessoas. Essa dependência que nos faz enxergar que pode ser que as nossas convicções estejam erradas, mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, Ele vai mostrando para a gente, cada dia, o que tem que ser feito. Amém, meus irmãos? Quando Deus muda os nossos planos,
ele fala ao seu coração. E aí cabe a gente a ter esse discernimento. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja, discernimento espiritual. Tudo para você que é cristão, que ama Jesus, segue a Jesus, ama a Deus, que é convertido, você precisa discernir tudo espiritualmente. E aqui nesse texto, nos mostra justamente isso. Deus falou com Saulo. Foi uma voz tão nítida, que até aquelas pessoas que acompanhavam Saulo ouviram, mas não sabiam de onde vinha aquela voz. Irmãos, se até aquelas pessoas que seguiam Saulo ouviram, imagine Saulo. O discernimento espiritual, ele é muito importante para nós, para a gente entender os rumos que Deus quer para a nossa vida. Porque de repente, você pode estar vivenciando uma tempestade, e você está falando, isso não é de Deus. Porque na nossa cabeça, os nossos sentimentos, eles são automáticos. Quando você está bem, quando tudo está indo certo, Deus está comigo. Quando deu alguma coisinha errada, Deus se esqueceu de mim. E não é isso. Não é isso. Atende aí quem é. Pode ser Deus, pode ser Jesus falando, Saulo, atende logo esse telefone. Entende, irmãos? A gente interpreta do nosso jeito. Eu fiquei cego, não estou enxergando as coisas. Deus, eu não estou vendo resposta nenhuma. Eu te busco, eu te adoro, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, mas não estou enxergando nada. O Senhor não me ama? O Senhor se esqueceu de mim? Muito pelo contrário. Quando Saulo que ficou cego, vamos falar assim, que ele ficou cego, foi ali que Deus mostrou que tinha um plano na vida dele. Foi na pior fase de Saulo, do seu momento de transformação, de conversão, aonde Deus mostrou que ele tinha um plano na vida de Saulo. Meu querido, olha para cá, talvez possa ser a sua pior fase, mas é aonde Deus vai mostrar os planos dele na sua vida. De repente você pode estar passando a maior tempestade, e sabe de uma coisa? Se for esse o caso, levanta a tua mão para o céu, porque é ali que Deus vai revelar os planos que Ele tem para a tua vida. Porque se não fosse dessa forma, talvez você não ia enxergar, mesmo cego. Você pode entender isso? Que Deus muitas vezes, Ele fala ao nosso coração. Se nós estivermos sensíveis, se a gente não querer, ser Deus, sentar, vamos usar esse termo simbólico, sentar lá no trono e dizer, faz isso, faz aquilo. Não, a gente não precisa ser Deus. A gente já tem o Deus que governa a nossa vida, amém, irmãos? E era isso que Deus estava fazendo na vida de Saulo. Quando Ele muda os nossos planos, irmãos, você precisa entender isso. Ele passa a verdadeiramente ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o nosso Senhor. A luta que a gente passa durante a semana, ou durante o mês, ou talvez você esteja vivendo isso há muitos anos, nada mais é para Ele mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. Que a gente é falho, que nós somos fracos, e que a gente precisa dEle, que não são os nossos planos que são os melhores, mas sim dEle. Que Ele vai governando conforme a sua vontade. Essa noite, a gente tem uma opção, em deixar Deus ser Deus na nossa vida. A você não, talvez, questionar tanto, porque pode ser que exista alguém aqui entre nós assim. Segura e deixa Deus governar.
segura a sua impaciência, segura a sua inquietação, segura, sabe, o seu questionamento e deixa Deus governar. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Porque eu não tenho dúvida, para você que está aqui essa noite, inclusive eu, se Deus mudou a vida de um homem que perseguia cristãos, que não amava cristãos, que odiava cristãos, o que Deus pode fazer na vida dos seus filhos? Se Deus mudou o rumo de Saulo, que tinha um plano para Saulo, que ele nem imaginava que um dia seria cristão, e na verdade, para você que conhece um pouco mais da Bíblia, Saulo, que foi chamado de Paulo, ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. A maioria. Um homem que, aos nossos olhos, ninguém dava nada, muito pelo contrário, iria ser criticado por nós, como foi por Ananias. Mais ou menos Ananias disse assim: Senhor, tem certeza que eu tenho que orar por Saulo? É isso mesmo? Aí Deus vai, porque ele é um vaso escolhido. E aí a gente sabe, né, alguns conhecem com certeza, o quanto esse homem foi usado por Deus. Tudo porque o rumo dele mudou. Não foi ele que mudou, foi Deus. Entendeu? Para você, eu creio que para alguém, não é você que tem que mudar as coisas. Às vezes a gente fica, eu vou pegar essa caixa, um exemplo, né? Vou mudar para cá, agora eu viro para lá. A gente faz isso com situações da nossa vida. Eu ponho para frente, eu coloco ela de volta. Não, eu vou para trás. A gente vai querendo montar as pecinhas do quebra-cabeça. Não, muitas vezes Deus não quer isso. Deus, Ele só quer que você reconheça que mesmo na tempestade, mesmo talvez caindo do cavalo, mesmo ficando cego, não enxergando nada, Ele tem um plano para você. Você crê nisso em nome de Jesus? Ele tem um plano para a gente. Ele tem uma saída. Ele tem uma resposta. Talvez você nem tenha. E não se preocupe em ter. Porque nem sempre Deus vai responder tudo que a gente quer. Mas confie nele. Que Ele tem uma direção, que Ele tem uma resposta, que Ele tem um milagre, que Ele tem uma saída. Confie. A nossa oração, eu creio que pode ser nesse sentido. Deus, olha, não estou enxergando. Eu estou aqui com as minhas vistas, eu estou falando isso de forma espiritual. Eu não estou enxergando respostas. Eu não estou enxergando para que lado que eu tenho que ir, se é para a esquerda, para a direita. Deus, eu não sei qual é a decisão que eu tenho que tomar. Querido, haverá momentos que você não precisa saber a direção que você tem que tomar. Não é a sua escolha, mas é a escolha de Deus para a tua vida. E acredite, que a escolha dele será sempre melhor para nós. Porque a Bíblia declara isso. A vontade de Deus, ela é o que, meus irmãos? Boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a gente quer estragar. Mas essa noite a gente com certeza entendeu, estamos entendendo e vamos orar. Deus, não entendo tudo, mas eu quero que o Senhor governe. Deus, eu não tenho todas as respostas, mas eu creio que o Senhor tem uma saída. Deus, eu não tenho solução, não sei qual é a decisão que eu tenho que tomar amanhã ou essa semana, mas eu sei que o Senhor tem um direcionamento para mim. Essa é a mudança de planos que Deus tem para nós. Se você quer viver isso, que você possa orar junto comigo. Eu penso que não sei você, mas pensando nisso, eu quero viver os planos de Deus. Se porventura, se os meus planos não estão sendo os planos de Deus, se eu estou indo para essa direção, só um exemplo, se eu estou indo para essa direção e não é os planos de Deus, por favor, Deus, muda os meus planos, me faz enxergar, ainda que eu me torne cego, mas eu quero viver a tua vontade. Vamos ficar de pé, vamos orar.
E você tem a oportunidade de, nesta noite, falar para o Senhor, para dizer a sua história, a sua realidade que você está vivendo, e pensar: será que os meus planos é o plano de Deus? Nessa ocasião aqui, os planos de Deus, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, não era a vontade de Deus. Então você tem, primeiro, a oportunidade de dizer: Deus, muda a minha rota, muda os meus passos, muda o meu caminho. Talvez, para você viver essa nova rota, você vai ter que passar por alguns processos, né? Talvez para você viver esse novo plano de Deus, você pode passar por alguns processos. Foi o que aconteceu na vida de Saulo. Ele ficou cego, ele precisou ir lá na casa de Ananias e alguém orar por ele. Está entendendo? Que de repente, você pode até decidir essa noite, falar: eu quero viver o plano, eu quero viver a vontade de Deus. Mas pode ser que você passe por alguns processos, mas não se preocupe com os processos. Tenha certeza quem é que está no governo desses processos. Entendeu, igreja? Vocês estão tão quietinhos, acho que vocês estão aí pensando, né? Espero que seja isso. Que a minha pregação não esteja dando sono para você. Mas resumindo aqui, irmãos, é justamente isso, né? Ainda que a gente passe por alguns processos, é o melhor que Deus tem para nós, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas acredite, não importa os processos, importa quem está no governo da sua vida. E isso aqui está muito claro para mim, e eu espero que para você também. Eu e você vamos ter processos, talvez até dolorosos, que a gente não queira passar por isso, mas às vezes seja o melhor caminho, para que a vontade de Deus seja completa e você seja um grande instrumento para a glória de Deus. Foi isso com Saulo. Cantor é assim, né? E músico também. Vão tocando, vão cantando. Vamos cantar? Dá para cantar? É. Vamos? Então vamos cantar para a igreja poder orar depois. Vamos lá. Vai refletindo, vai pensando. Será que Deus permitiu essa situação para mudar os teus planos? Pode ser. Para você enxergar coisas novas. É você e Deus. Não saia daqui sem ter essa experiência de falar com Ele, perguntar: Deus, quais são os teus planos? Deus, eu estou vivendo um processo doloroso, mas eu quero viver a tua vontade. E se Deus quiser assim, viva o que Ele quer. Ele tem o melhor para você, tenho certeza. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Se você não sabe, só fecha seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quero te alegrar.
Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu acho que deu para você aprender, né? Vamos cantar? Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado para nós orarmos. Nós encerrarmos o culto dessa noite. Feche seus olhos. Creia. Feche seus olhos. Creia. Deus tem um plano para você. Não sei qual é a sua necessidade essa noite. Não sei se você, em qual momento você está da sua vida. Se você está indo para Damasco, enfurecido, raivoso com alguma situação. Não sei se você já caiu, tropeçou. Não sei se você está cego pela situação da vida. Não sei se você está indo para a casa de Ananias, aonde alguém vai orar por você, vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas hoje nós aprendemos que às vezes nossos planos podem ser mudados. E eu quero te dizer, porque Deus está falando isso no meu coração. De repente você planejou, você almejava muito isso, e talvez a dor do teu coração seja tão grande agora. Mas acredite na fidelidade de Deus. E Ele tem o melhor para você. Os planos dEle, a vontade dEle é melhor para nós. Vai falando com Deus. Deixa Deus fazer a obra aqui. Não saia desse lugar sem ter essa certeza. Deus falou com você essa noite. Entregue todas as áreas da tua vida nas mãos dEle. Talvez você está aí tropeçando, caindo, porque você não entregou todas as áreas da tua vida. E o que Ele está pedindo para você é que Ele quer governar tudo. Tudo. Ou é tudo ou é nada. Então entregue. Se você não sabe o que é, diga, seja sincero com Deus. Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu ainda não entendi, Deus. Mas assim como Saulo caiu, as escamas dele, abre os meus olhos, Senhor. Eu quero enxergar os teus planos. Uma coisa eu posso te dizer aqui essa noite, que Deus quer usar a tua vida. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. E eu quero dizer algo mais para você, que até mesmo esta situação, que seja um testemunho, vai ser um testemunho para glorificar o nome de Deus. Talvez você não esteja entendendo, que você está cegado por isso, ainda não enxergou resposta nenhuma. Não
importa a circunstância, não importa a tempestade, o que importa é Deus governando a tua vida. E eu espero que você esteja orando: Deus, governa a minha vida, governa todas as áreas da minha vida, governa a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus negócios, as minhas finanças. Deus, governa o meu relacionamento, governa, Senhor, tudo que eu tenho, que eu sou. E eu creio que através disso Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Ah, Senhor, nós aqui diante de Ti, às vezes traçamos caminhos que frustram o nosso coração, e às vezes, Pai, até no decorrer da nossa jornada não entendemos. E tem muitas coisas, Deus, que nem vamos entender. Só vamos saber a resposta aí no céu quando chegarmos aí. Mas uma certeza que nós temos que ter, Pai, é quem está governando a nossa vida. E nesse texto nós vemos que quem governava a vida de Saulo, mesmo sem ele entender, era o Senhor. Mesmo sem ele saber, o Senhor tinha planos para ele. E talvez, Pai, alguém aqui essa noite não esteja entendendo, não saiba quais são os planos, não tem nem ideia como vai ser essa semana, esse mês ou o restante desse ano. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele tem planos para você. Coloque a tua vida no altar, nas mãos de Deus. Pai, aqui estamos, Deus, e nos entregamos a Ti, Pai. Quem somos nós para saber o dia de amanhã? Então nada melhor do que nos rendermos, nos entregarmos nas mãos daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, daquele que tudo conhece, que é o Senhor. Seja cada dia mais o Deus da nossa história, o Deus da nossa vida, o Deus dos nossos passos, o Deus das nossas decisões, o Deus da nossa história, o Deus da nossa vida. E cremos que a cada dia vamos viver os teus planos, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Cuida, Senhor, do teu povo aqui essa noite, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Levanta tuas mãos, aplauda o Senhor antes. Levanta a tua mão comigo, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor agora bem forte. E antes de sair, dá um abraço quem está do seu lado. A gente se vê semana que vem, hein? Quero ver vocês aí. Deus abençoe. Vai na paz de Jesus.